Tessalonicenses 5, de 12 até o verso 22. Diz assim as Escrituras, os irmãos podem acompanhar a leitura. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, e essa palavra é tão poderosa, capaz de tocar os nossos corações, de alcançar as nossas mentes e produzir em nós a transformação da forma como o Senhor quer. E por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia, primeiramente de mim, Senhor, que estou diante da Tua igreja, mas que o Senhor também tenha misericórdia do Teu povo, e que a Tua palavra possa edificar-nos a todos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no dia 31 de dezembro de 2024, eu estava em casa, já me preparando, para o culto de virada do ano aqui na igreja, era tarde, quando eu percebi que tinha um vídeo de um pastor que ministra no Oriente Médio, e esse vídeo foi até disponibilizado pela nossa irmã Ana Josina. E abrindo aquele vídeo, um vídeo de 3 minutos, eu fiquei profundamente impactado. Se os irmãos tiverem a curiosidade, podem voltar lá no WhatsApp da família, até o dia 31 de dezembro, esse vídeo vai estar lá, que eu fiz isso enquanto estava preparando essa mensagem hoje. E eu vou fazer um resumo, nada substitui você ouvir e ver o vídeo, mas eu vou tentar fazer um resumo do que aquele pastor e missionário trabalha no Oriente Médio. Ele diz que trabalha no Oriente Médio há mais de 20 anos, entre árabes e muçulmanos. E, na verdade, ele trabalha, eu até evitei de passar esse vídeo aqui, porque é um trabalho, assim, até sigiloso, para a gente não expor o nosso irmão. E ele trabalha com plantação de igrejas secretas, em pequenos grupos. Ele diz que essas igrejas secretas, elas são chamadas também de igreja sofredora ou igreja subterrânea. Porque, na verdade, esses irmãos, eles sofrem perseguição. E ele diz, mais ou menos, que essa igreja secreta, lá no Oriente Médio, funciona da seguinte forma. Eles reúnem 12 a 14 pessoas, e os líderes, o líder desse grupo, desses pequenos grupos, eles se comunicam por códigos. Depois que eles se encontram, as portas e janelas são fechadas
E eles estudam as Escrituras a meia voz. Eles não podem falar alto. Não tem louvor, que o pastor diz que o louvor chama a atenção e se torna muito perigoso para aquele grupo. E aí ele faz a pergunta, mas então vocês, como que a gente faz? Né? A igreja secreta, ela não louva a Deus? E ele mesmo responde, ele diz o seguinte, que essa igreja ela louva a Deus sim. Essa igreja, uma vez por mês, eles reúnem esses vários grupos, viajam para o interior do deserto, mais ou menos uma viagem de 3 a 4 horas, e o culto no deserto começa às 20 horas e acaba às 4 horas da manhã, com um período longo de testemunho. Ele diz que o árabe gosta muito de testemunhar, tem até que controlar quando ele vai testemunhar. Ali eles fazem o batismo, a santa ceia, e depois vem a pregação. E ele falou que a pregação dura mais ou menos 4 horas. E quando dura menos do que isso, esses árabes saem falando, a pregação foi muito fraca. Então vocês imaginam. E aí ele chega à seguinte conclusão. Cada irmão daqueles pequenos grupos tem a oportunidade de participar apenas de 3 a 4 encontros de louvor e adoração por ano. E ele conclui aquele depoimento dele dizendo, o sonho daqueles irmãos árabes é de que eles tivessem a liberdade para se reunirem, como nós estamos fazendo aqui, para adorar o nosso Deus toda semana. Olha que testemunho maravilhoso. E ele então fala, vocês devem adorar a Deus. Aproveitem, anseiem por isso. E nesta noite nós vamos falar, meus irmãos, exatamente sobre isso, sobre a igreja de Cristo. E eu gostaria de fazer uma pergunta como introdução. Diante desse depoimento do nosso irmão, que trabalha lá no Oriente Médio, em que nível de importância para nós o culto a Deus na comunhão da igreja, em que nível de importância isso está em nossas vidas? A igreja de Cristo deve representar uma verdadeira família com relacionamentos saudáveis, buscando a verdadeira adoração. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar sobre algumas orientações para a igreja, orientações dadas pelo apóstolo Paulo. E eu gostaria, e como nós lemos, essas orientações está lá no livro de 1 Tessalonicenses, foi o texto que nós lemos, e eu gostaria, antes de adentrarmos as reflexões que Paulo apresenta desse texto, fazer uma pequena contextualização histórica. Paulo, além de um grande pregador, ele era um sábio estrategista. Quando ele escreve essa carta, ele está na sua 2ª viagem missionária. E ele inclui o trajeto à capital da Macedônia, que era Tessalônica. Por isso que a carta é a carta à igreja de Tessalonicenses. Viajando pela grande via expressa, chamada Via Ignácia, não é isso, professor Daniel? Tirei essa dúvida, porque quando escreve lá, Ignátia, só que ele falou, não fala Ignátia, não, é Inácia, né? Porque é o termo correto. Viajando por essa grande via que era realizada pelo governo romano, ele passou por várias cidades, por essa via, e concentrou seu trabalho em Tessalônica.
capital da província, maior e mais influente, edificada na forma de um anfiteatro nas colinas no fundo da Bahia. Paulo entendia que se Tessalônica fosse alcançada pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele evangelho poderia irradiar-se para outras regiões. Por isso ele resolveu, na sua segunda viagem missionária, trabalhar em Tessalônica. E por essa via, Inácia, que ligava o Oriente ao Ocidente, houve o advento do cristianismo em Tessalônica, que foi um grande passo. Paulo tinha razão. Foi um grande passo quando ele introduz o evangelho em Tessalônica para a transformação do cristianismo em uma religião mundial. Atualmente, meus irmãos, com o nome de Salônica, essa cidade é a segunda maior cidade da Grécia, tendo uma população estimada em 250 mil habitantes. Após Paulo pregar o evangelho, a luz incomodou as trevas. E a partir de então ele sofre uma grande perseguição em Tessalônica. Perseguição política, religiosa. Paulo foi acusado de sedição, de alta traição e de conspiração contra o imperador. A sua vida estava em perigo. Quando Paulo saiu de Tessalônica, sobre esse clima de uma intensa perseguição, ele ficou preocupado com o futuro da igreja. E ele não descansou. Olha que coisa extraordinária, né, de Paulo. Ele não descansou até encontrar-se com o jovem Timóteo em Atenas, e ali ele soube das informações de como estava a igreja em Tessalônica, se os irmãos estavam firmes na fé ou não. E as notícias de Timóteo sinalizavam uma inquietação no coração de Paulo. E é dentro desse contexto, dessa inquietação de Paulo, que ele escreve então 2 cartas para corrigir os problemas que existiam relacionados à convivência na igreja de Tessalônica. E meus irmãos, o tema da nossa mensagem desta noite, a base da nossa reflexão, é o seguinte: como a igreja deve cultivar relacionamentos saudáveis. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Como a igreja de Cristo deve cultivar relacionamentos saudáveis. Em primeiro lugar, o que o texto nos diz é que para cultivarmos relacionamentos saudáveis na igreja, devemos acatar os líderes com apreço. Meus irmãos, quando eu estava preparando a mensagem e li essa primeira reflexão das Escrituras, que o apóstolo Paulo nos apresenta, eu percebi que o que o apóstolo Paulo estava querendo falar, muito mais do que uma admoestação aos membros daquela igreja de Tessalônica, ele, na verdade, estava trazendo uma reflexão muito profunda para os líderes também. E como líder, meus irmãos, aqui da igreja, como presbítero da igreja, eu fiquei estremecido quando eu comecei a tirar as conclusões dessa primeira lição que o texto nos traz. E sendo muito sincero com os irmãos, eu cheguei à conclusão de que, como presbítero, eu preciso cuidar muito mais da igreja. Porque quando Paulo descreve
que a igreja deve ter, acatar os líderes com apreço, Paulo diz que ela deve acatar esses líderes, porque eles devem presidir a igreja do nosso Senhor Jesus. No Senhor, esse termo no Senhor, é que me causou um estremecimento no meu coração. Como líder, nós, presbíteros, pastores, diáconos, líderes das sociedades internas, devemos presidir a igreja do nosso Senhor, com o coração no Senhor. E meus irmãos, e só o Espírito do Senhor para nos mover, para que essa presidência seja feita no Senhor. Porque aí Paulo fala que uma presidência, uma liderança que é pautada no Senhor, deve ser uma liderança sábia, que não esbraveja ordens, mas suplica com doçura. O líder tem que ser doce. A liderança é um posto de trabalho e não um privilégio. Nós não devemos encarar os líderes, que a nossa liderança, ela é um trabalho, mas sim um privilégio para servir o nosso Senhor Jesus Cristo. O líder deve exercer sua presidência com cuidado e assistência, não com truculência. E a liderança deve ser um trabalho de exortação e encorajamento. E eu quero concluir essa primeira lição, que é tanto para os membros que devem acolher os seus líderes com apreço, como também uma reflexão para os líderes, que, como líder, eu preciso orar mais por cada um de vocês. Orar pela nossa igreja. Como líder, eu preciso cuidar mais de vocês. Como líder, a nossa liderança tem que ter o coração no Senhor para acompanhar cada um dos irmãos. Depois que eu acabei de ler essa primeira reflexão, meus irmãos, com muita sinceridade diante dos irmãos, eu quero reconhecer que eu me sinto um devedor da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus me capacite a cada um de nós, líderes, a desenvolvermos esse trabalho no Senhor, com dedicação ao Senhor, olhando para o Senhor. E isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Segundo lugar, meus irmãos, o texto nos apresenta também que uma igreja com relacionamentos saudáveis, aqui é uma verdade muito simples, que muitas vezes não é praticada, mas que eu queria trazer para os irmãos. É muito simples. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesta carta, neste trecho dessa carta, é que você, irmão da Igreja Presbiteriana do Sudoeste, deve cuidar de mim, e eu devo cuidar de vocês. Nós devemos ter um cuidado mútuo entre os irmãos. E Paulo nos apresenta que esse cuidado mútuo entre os irmãos deve ser feito em alguns aspectos. Admoestando os insubmissos, isso mesmo. Às vezes a gente pensa, poxa, mas será que admoestar representa amor? Representa sim amor. Representa cuidado. Quando eu procuro um irmão para admoestá-lo, para orientá-lo, para aconselhá-lo, eu estou demonstrando profundo amor por esse irmão. E às vezes eu preciso ser admoestado, eu preciso ser aconselhado e cuidado. Mas também, meus irmãos, você deve cuidar, nós devemos cuidar uns dos outros, para consolar aqueles que estão desanimados. A caminhada na fé não é fácil. Nós temos momentos de lutas,
mas devemos consolar aqueles que estão desanimados, amparar aqueles que estão fracos, devemos tratar a todos com longanimidade. Paulo diz que não devemos pagar o mal com o mal. A prática do bem deve ser exercida na igreja e fora dela. Eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras, para vocês terem uma dimensão do que é cuidado, do que é cuidarmos uns dos outros. Esse texto encontra-se em Mateus 26, 36 a 46. Eu vou fazer a leitura, é uma leitura breve, e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Olha que coisa extraordinária esse texto. E como esse texto fala profundamente aos nossos corações. Diz assim a palavra: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar ali. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os, novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso sumo sacerdote, o Verbo que se fez carne, o Alfa e o Ômega, o leão da tribo de Judá, o bom pastor, o primogênito de toda a criação, a segunda pessoa da Trindade, aquele que é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste, a imagem do Deus invisível, pediu oração aos seus discípulos. Quem somos nós para não pedirmos oração, para não requerermos uns dos outros o cuidado? O nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, fez isso. Que exemplo é esse? E é assim que nós devemos fazer. Concluindo essa segunda parte, semana que passou foi uma das semanas mais difíceis da minha vida. Certamente. Meu pai, que está acompanhando o culto na plataforma, mas o meu irmão, meu pai foi internado num quadro gravíssimo, de uma infecção generalizada. Tem 80 anos, faz diálise. E como é bom, meus irmãos, saberem que a igreja está intercedendo por nós, pela minha família, para o nosso consolo. Eu quero até dizer, meu pai deve estar ouvindo, que pai, você não está sozinho. A Igreja Presbiteriana do Sudoeste, como cuidadora que é, está orando por nossa família, está orando por sua recuperação. Creia nisso. Jesus Cristo é que deu essa ordem para nós, para que cuidemos uns dos outros. Mas, meus irmãos, a igreja que tem relacionamento saudável, ela não só acata os seus líderes, com apreço, ela não só
cuida um dos outros, mas em terceiro e último lugar, uma igreja com relacionamentos saudáveis, ela deve se relacionar-se com o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que o texto nos mostra é que esses relacionamentos saudáveis, que passa pelo relacionamento individual de cada um de nós com o nosso Senhor Jesus Cristo, esse texto nos mostra que, primeiro, a alegria do crente, quando ele se relaciona com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve ser ultra circunstancial. E no texto que nós lemos, olha o que ele diz: regozijai-vos sempre. Não é assim, meus irmãos. Você deve se regozijar-se. Não, é um imperativo. E a nossa alegria não deve ser uma circunstância. A nossa alegria não deve ser apenas na presença de coisas boas, ou na ausência das coisas ruins, não. A nossa alegria não é uma circunstância, a nossa alegria é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E por essa razão, a nossa alegria não deve se basear nas circunstâncias. O texto também nos diz que nessa relação nossa com o nosso Senhor Jesus Cristo, para mantermos um relacionamento saudável entre nós, a palavra diz que o crente deve manter um espírito contínuo de oração. Aqui a palavra grega, aí eu não sei se é desse jeito que pronuncia, a dialeptos, foi usada para indicar um ato contínuo. Nós devemos continuamente voltarmos à presença de Deus, do nosso Senhor Jesus em oração. É esse que é o sentido da palavra. Orai sem cessar, como está no texto. O crente também, com o objetivo de manter esses relacionamentos saudáveis na igreja, ao se relacionar com Deus, deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias. A adoração e a gratidão são evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui é primordial. O crente, ele não deve só adorar a Deus nos momentos bons, não. A adoração ao nosso Deus deve ser em todas as circunstâncias. A alegria, ela é ultra circunstancial, como nós já vimos, mas também devemos agradecer a Deus em todas as situações. Sabe por quê? Porque nós devemos confiar que Deus vai transformar os vales em manancial, as lutas em vitórias. A palavra de Deus nos garante isso. Então, devemos ter um coração grato. O crente não deve apagar a influência do Espírito Santo. Olha aqui, olha. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, e não apagueis o Espírito Santo. Aí eu fiquei pensando sobre essa questão de apagar o fogo do Espírito Santo. O que seria isso, né? O que representa isso? Fui pesquisar. E o que nós podemos entender de que não podemos apagar o Espírito é o seguinte: quando eu e você não exercitamos os dons que o Espírito Santo de Deus nos dá, nós estamos apagando o Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo fala: não apagueis o Espírito. Então, meus irmãos, quando a gente sai de uma EBF, em que a gente vê, né, há um mês atrás, não sei, mais ou menos, quando a gente vê o envolvimento da igreja, quando a gente vê
a Rafa cuidando da projeção, da mídia. Quando a gente vê a Macris até tarde da noite ali trabalhando. Quando a gente vê a Duda se esforçando. Quando a gente vê Robelma num processo contínuo de intercessão. Isso é acender o Espírito. E quando a gente não coloca em prática os nossos dons, nós estamos apagando o Espírito. E aqui, meus irmãos, é uma demonstração que Deus traz a cada um de nós. Não esconda o seu dom. Não apague o Espírito. É isso que o apóstolo Paulo fala. Se quisermos manter esses relacionamentos saudáveis na igreja, devemos nos relacionar com o nosso Senhor Jesus Cristo, não apagando o Espírito. Também devemos, o que a palavra nos diz, não desprezei as profecias. O crente deve ter o discernimento espiritual também, é isso que as Escrituras dizem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 29, diz que enquanto um profeta fala, os ouvintes devem julgar. Os verdadeiros bereanos, né, devemos ser como os crentes de Bereia, que consultavam as Escrituras para conferir que o que se estava pregando é o que estava lá nas Escrituras, está lá em Atos 17, 11. Devemos exercer o discernimento espiritual nesse relacionamento com Deus. E por fim, o crente deve fugir de toda forma do mal. Abster-se de fazer o mal. Quando fala fugir, é abster-se de fazer o mal. Estamos concluindo, meus irmãos. Nós vimos hoje que para os problemas de relacionamento que existiam na igreja de Tessalônica, Paulo nos admoesta que devemos acatar com apreço os líderes, mostra aos líderes como eles devem agir na igreja, presidir a igreja. Em segundo lugar, para mantermos um relacionamento saudável na igreja, o apóstolo Paulo nos mostra que devemos cuidar um dos outros. Não, isso não é fácil, não está ninguém dizendo, lá tinha problema, né, em Tessalônica, mas ele diz que nós temos que cuidar uns dos outros. E em terceiro lugar, para cultivarmos relacionamentos saudáveis na igreja, devemos ter um compromisso de um relacionamento com o próprio Deus. Com alegria ultracircunstancial, adoração, dando graças a Deus em todo o tempo, não apagando a influência do Espírito Santo, não desprezando as profecias, exercendo o discernimento espiritual e fugindo de toda forma do mal. E eu gostaria de concluir a mensagem de hoje dizendo que esta palavra do apóstolo Paulo nos aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Colossenses 1:18. Gostaria que todos nós lêssemos em conjunto. Colossenses 1:18. Todos acharam? Vamos ler? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. A minha versão é um pouco diferente, me desculpe. Meus irmãos, termos um relacionamento saudável na igreja, só com essa consciência de que a igreja é um corpo, mas que o cabeça
a cabeça deste corpo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não teríamos capacidade nenhuma de presidir a igreja, os líderes, de vocês acatarem os líderes com apreço. Nós não teríamos capacidade nenhuma de nos cuidarmos mutuamente nas nossas diferenças. Nós não teríamos condições de nos relacionarmos com o nosso Deus se Jesus Cristo não fosse a cabeça desse corpo. E que tenhamos essa consciência e que oremos firmemente, pedindo a Deus, pedindo ao nosso Senhor Jesus, que nos direcione para relacionamentos saudáveis na nossa igreja. Amém? Deus nos abençoe.